Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família em graça. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal. Peço por gentileza que se inscreva no canal, compartilhe as mensagens postadas na plataforma do YouTube. Também deixe seu like, que é muito importante para o canal. Também comentem à vontade, meu irmão, aqueles comentários que vocês, quando termina a live, aí tem aqueles comentários, pode deixar seus comentários à vontade. E desde já eu sou grato ao Pai dos Espíritos pela vida de vocês. Agradeço a todos vocês e aos novos inscritos que se inscreveram no canal, sintam-se abraçados e sejam bem-vindos. Meus irmãos, mais uma vez eu quero trazer um pequeno estudo para o nosso entendimento, mais um alimento, mais uma dádiva, mais um presente, mais uma pérola para nossas vidas, que tem como tema: por que nem todos entram no descanso? Por que nem todos entram no repouso? Por que nem todos entram? Eu já quero adiantar, por incredulidade, muitos não entram no repouso, no descanso, não desfrutam do reino que já foi estabelecido quando a gente nasceu, quando a gente veio no planeta Terra. Então, por incredulidade, por desobediência da palavra, por falta de conhecimento, e por falta de fé, muitos não entram no repouso, não entram no descanso do Pai. Havia uma promessa de descanso, de repouso. E eu quero pegar um texto principal aqui que foi escrito aos Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, ou carta seja de quem foi que escreveu, porque tem um desentendimento aí, quem foi que escreveu, se foi Apolo, se foi Lucas, se foi Paulo, independente de quem escreveu. Eu particularmente acredito que foi Paulo, e isso não muda nada. Então observem, tem uma passagem aqui nas cartas aos Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, no versículo 9, eu quero ler só o versículo 9, que diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Vou ler novamente. Portanto, Hebreus capítulo 4, versículo 9 diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Nós sabemos que aqui o contexto estava se referindo aos hebreus ali do século I. Mas se a gente for analisar, entendeu? Esse descanso, esse repouso foi dado do alto. Foi uma promessa dada do alto, celestial. Porém, eles iriam usufruir desfrutando, herdando pela fé de Cristo, naquilo que ele fez na cruz. Então, existia uma promessa. Ou seja, existia algo para que eles vivessem no repouso, no descanso. E eles tinham que crer, eles tinham que acreditar por fé. Eles tinham que obedecer a palavra, as palavras desde
as profecias, desde a lei e os profetas que já falavam. O Cristo da carne, quando veio no seu colégio ministerial, ele deu um cumprimento falando sobre esse repouso, que seria na era vindoura, nos séculos vindouros. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo e os apóstolos ali, Pedro, Tiago, João, também levavam uma palavra para que eles acreditassem, porque o fim estava próximo. E aqueles que perseverassem, mas o fim de quê? O fim do velho Aion. O fim daquela geração. O fim, ou seja, assim dizendo, o fim da velha dispensação. O fim do sacerdote levítico. Então, o fim de todas as coisas estava se aproximando, falado por Pedro nas suas cartas. Então, observe, meu irmão, mas para isso eles tinham que ser obedientes. Eles tinham que crer, eles tinham que permanecer, eles tinham que perseverar naquela doutrina ensinada para eles naquele tempo. Ali existiam muitas doutrinas antagônicas, contrárias, e eles tinham que crer, eles tinham que perseverar para serem salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação, do juízo que viria. E quem deu ouvido entrou no repouso, entrou no descanso. Quem não deu, meus irmãos, eles foram condenados, eles foram massacrados. Então, quem crê naquilo que Cristo fez, na obra perfeita de Cristo que se iniciou na cruz, entendeu? Se iniciou ali na cruz e terminou no ano 70, então entra nesse repouso. E nós já nascemos dentro desse repouso, só que nós não sabíamos por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento hoje faz com que muitos não entram no descanso, no repouso. Então, por que nem todos entram no descanso, no repouso? Por falta de conhecimento, pela incredulidade, meus irmãos. Foi isso no passado, daquela geração, quando saiu do Egito. Muitos não entraram. Da idade daquela geração de Caleb e Josué, quando saíram do Egito, só Josué e Caleb entrou no descanso que era a terra prometida. Os outros, os demais, não entraram por incredulidade. Entendeu? Porque desobedeceram a palavra. E muitos ficaram para trás, muitos tombaram. Não entraram no descanso. Não entraram no repouso. Então, quem crê naquilo, hoje, no nosso contexto, quem crê naquilo que Cristo fez, na obra perfeita de Cristo, que iniciou ali uma nova criação e reconciliou o homem ao Pai, o homem que estava morto por Adão, separado de Deus, então reviveu pela fé de Cristo na cruz a vida e vida com abundância. Então estou falando da vida espiritual. Então nós que nascemos depois do estar consumado, depois do estar feito, nós hoje, e pelo conhecimento que nós temos hoje, que a gente vai obtendo cada dia mais, a gente entra no descanso, no repouso. Então, 40 anos, meu irmão, aquele povo, quando saiu do Egito, eles passaram 40 anos para entrar no repouso. E nem todos entraram no repouso, nem todos entraram no descanso. Daquela geração, volta a falar, só que saíram do Egito, da idade de Caleb e Josué, só Caleb e Josué que entraram no descanso, entraram no repouso. Então, observe quanto tempo. Eu faço uma pergunta para nós hoje. Eles passaram 40 anos, aqueles que saíram do Egito, para entrar no repouso, no descanso que era a terra prometida. E o povo de Israel passou por 40 anos no deserto como punição por uma revolta e a recusa em conferir na promessa divina de conquistar a terra prometida que manava leite e mel.
40 anos. Da cruz até 70 se passaram 40 anos para eles entrarem no repouso, no descanso. Foi um período de peregrinação, de transição entre a cruz, ali começando na cruz, até o ano 70, no juízo de Deus. Então veja, 40 anos, Israel passou no deserto para entrar no repouso e só a minoria entraram no repouso, Josué e Calebe. A mesma coisa foi da cruz até 70. Poucos entraram no repouso, a maioria foram condenados, ficaram para trás, na grande tribulação que viria. E eles, todos eles ouviram, conheciam as promessas, mas não acreditaram. Eles foram incrédulos. Eles, como é que se diz? Ele se opôs à verdade que era Cristo, que estava escrito nas Escrituras e nos profetas, na lei e nos profetas, falando a respeito dele. As 70 semanas de Daniel já falava também desse juízo que viria, do reino que seria estabelecido. Porém, eles foram incrédulos, aquele povo foi incrédulo. Então, observem que daquela geração que saíram do Egito, somente Josué e Calebe entrou no descanso. E também do ano 40 até o ano 70, não, do ano 30 até o ano 70, foi justamente 40 anos para aquele povo, aqueles que creram, que aceitaram, que receberam, que confiaram, entendeu? Nas promessas feitas e no ensinamento do Cristo da carne e no ensinamento dos apóstolos, eles entraram no repouso. Foram poucos. Hoje também não é diferente. Hoje, depois de tudo consumado, depois de tudo estar feito, são poucos que entram no repouso. São poucos que entram nesse descanso. Por quê? Por falta de conhecimento, muitos não entram. Por incredulidade, de não aceitar esse ensinamento que nós estamos trazendo, essas verdades, mostrando as verdades, eles não entram no repouso. Por falta de incredulidade, por falta de conhecimento, porque o não conhecimento é uma arma, meu irmão, é a arma principal do sistema religioso, que impede do povo entrar no repouso, no descanso. Veja, Hebreus capítulo 4, versículo 9, essa palavra não foi para nós, mas eu peguei essa palavra aqui e trazendo para os nossos dias, porque quando nós nascemos aqui, era algo que Paulo estava alertando a eles, que eles entrassem no descanso, para que eles entrassem no descanso. E Paulo faz uma alusão, faz eles lembrarem daquele povo, daquela geração, quando saíram do Egito. Então, para nós, entendeu? Para nós, que nós que estamos nos séculos vindouros, nós que já nascemos depois de tudo consumado, depois de tudo feito, nós já nascemos dentro desse descanso, desse repouso, que é o reino de Deus. Então veja, Hebreus capítulo 4, versículo 9 diz, portanto resta um repouso para o povo de Deus. Então eu faço uma pergunta, veja, eu faço uma pergunta, quanto tempo faz que você entrou no repouso, entrou no descanso? Eu já fazem 4 anos que eu estou nesse repouso, completamente, sem fermento, sem enrolação, sem enganação. Já fazem 4 anos que eu saí do lugar onde eu congregava. E hoje eu vivo nos melhores dias da minha vida, no que tange no âmbito espiritual, sem condenação, sem pesar, sem ter ninguém para querer passar ordem para mim. Então, quanto tempo faz que você está no descanso, entrou no repouso, através desse conhecimento, dessas verdades? Eu já fazem 4 anos. Então, o nascimento, meu irmão, o novo nascimento é no entendimento, pela palavra da verdade. Então,
Observe, se a salvação fosse pelo comportamento humano, ninguém seria salvo, ninguém seria perfeito, ninguém seria completo, entendeu? Quando eu falo isso, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente crê naquilo que Cristo fez na cruz, a gente entra no descanso, a gente entra no repouso. Não precisamos fazer mais nada. Então, a falta de conhecimento impede dessas pessoas entrar no repouso, no descanso. E vivem entre anos e sai anos, entre anos e sai anos. E o povo continua a rodear ali, ó, como se estivesse rodeando no deserto, como Israel passou 40 anos para entrar no repouso, no descanso. E poucos entraram. Só Josué e Caleb daquela geração. Volto a falar. Então, então, pela fé de Cristo, eu tenho esse repouso na minha vida. Eu vivo o repouso, eu vivo o descanso naquilo que Ele fez. Então, observe, meus irmãos, o sistema religioso diz que crê no feito de Cristo na cruz. Não, eu creio que Cristo morreu por mim. Eles dizem isso, mas depois eles vivem num entendimento antagônico, diferencial, contrário à verdadeira palavra. Ora, se Cristo morreu na cruz, se os pecados foram cancelados, se tudo está feito, completo, como é que eu tenho que fazer obras da lei de Moisés, entendeu? Por esforço humano para me obter a minha salvação, para me obter o meu descanso, eu tenho que me preparar, porque eles vivem num ensinamento completamente antagônico, contrário daquilo que é a verdade do Evangelho. Então, não faz sentido, meus irmãos, não faz sentido. Assim também, naquele período de transição, hoje, como a gente está vivendo hoje, muitos não entram no repouso, assim foi naquele período de transição. Do Egito para entrar na terra prometida, muitos não entraram pela incredulidade, por falta de fé, entendeu? E não entraram no repouso, e pela desobediência da palavra, da promessa. Assim também foi, da cruz até 70, 40 anos de peregrinação, de transição, e poucos entraram no repouso, no descanso. E foi alertado, foi ensinado, foram ensinados. Assim também hoje é a mesma coisa. Poucos, apesar da grande demanda de número de pessoas que têm, entendeu? Aceitado esses ensinamentos, essas verdades, que chegou até o seu conhecimento, entendimento, onde a mente agora teve uma metanoia, uma luz, né, no nosso entendimento, no nosso entendimento que antes era trevas, entendeu? Então, apesar de grande número de pessoas estarem caindo em si, mas ainda é poucos, com relação à quantidade de pessoas que não têm esse entendimento, que não têm esse conhecimento. Então, por que nem todos entram no descanso, no repouso? Por falta de conhecimento, por incredulidade, por falta de fé. Eles acreditam mais nos líderes religiosos do que na própria palavra. Os líderes religiosos nesses lugares, para esses irmãos, é como se fosse Deus. Entendeu? Por isso que eles não entram no repouso. Eles não entram no repouso. Então, mas nós temos que ser grato. Eu agradeço por esse conhecimento ter chegado até o meu conhecimento, ter chegado até a minha vida, porque hoje eu volto a falar, eu vivo os melhores momentos da minha vida. Então, por que nem todos entram no repouso? Porque a mente deles está cheia de fake news, está travando, a mente deles trava como um celular, que quando está a memória cheia, aí começa a travar. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que deletar. Eu tenho até uma mensagem no meu canal que fala sobre isso. Mente cheia tem que deletar. Entendeu? Então a memória deles está cheia de informações, de fake news.
Então, por falta de conhecimento, eles não entram no repouso como nós hoje estamos nesse repouso, reinando em vida, em perfeita vitória, apesar de qualquer situação. Então, nós estamos desfrutando desse repouso, nós estamos vivendo os benefícios da graça, entendeu? Os feitos de Cristo que foi feito ali na cruz para aquela geração ali que viveram antes da cruz, e hoje nós vivemos os benefícios da graça naquilo que Cristo fez. Então, meu irmão, o descanso seria para os séculos vindouros, e nós estamos nos séculos vindouros pela fé de Cristo. Então, é essa palavra, meu irmão, que eu quero trazer e deixar. Então, esse entendimento nos dá descanso e nos faz descansar, repousar em águas tranquilas. Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Então, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, do nosso irmão também Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça. Também eu peço, meu irmão, que se inscreva no canal do irmão Charles, o irmão Charles Roberto. O nome do canal dele é Além da Religião. Se inscreva lá, confira no canal. Tem muita coisa boa, amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.